de Deus para você. Você não pode desistir agora. O oleiro sabe a temperatura que você é capaz de chegar. E eu profetizo sobre a sua vida: essa situação que você está vivendo não é para te matar, não é para te quebrar, não é para fazer você rachar, não é para te destruir, muito menos para você explodir. É essa situação que você está enfrentando, é para quando você sair, o oleiro pegar você e dizer: era lama, era nada, mas nas minhas mãos se tornou um vaso. Aleluia! Jeremias é um homem muito conhecido na Bíblia Sagrada. Jeremias era um profeta. E Jeremias era um homem como eu e você, estava vivendo a sua vida normalmente, até que um dia ele ouve a voz de Deus dizendo: Jeremias, eu te escolhi, quando você estava no ventre da sua mãe, eu te separei para as nações. Jeremias, você ainda era uma substância pequena. Jeremias, você era uma substância informe. Jeremias, você estava lá dentro da barriga da sua mãe, e eu te escolhi, Jeremias, e eu te escolhi como um profeta para as nações. Agora imagina você, olha aqui, ó. Imagina você ouvir uma voz de Deus assim. Eu ficaria com medo. E Jeremias, sabe o que ele fez? Ele disse assim: Senhor, eu não passo de uma criança. Ele disse: Senhor, eu não sei, eu não passo de uma criança. A primeira coisa, e eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite, a primeira coisa que eu quero ministrar ao seu coração é: quando Deus falar com você, não olhe para você, olhe para Ele. Quando Deus falar com você, não olhe para a sua situação, olhe para Ele, porque Deus fala conosco e nós olhamos a nossa situação atual. Quando Deus fala com você, Ele já projetou o seu futuro. Então levante a cabeça, olhe para Deus. Quem fez a promessa é fiel, Ele é o Senhor que cuida de você. Se Deus falou com você, não olhe para a sua situação atual, porque toda palavra de Deus, meu Deus, olha aqui para mim, toda palavra de Deus, ela está na contramão da situação atual. Deus chega para um homem chamado Abraão e diz assim: Abraão, tu serás pai de uma multidão. Ele olha para quem? Ele olha para Sara, e ele diz assim: não tem como. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você será o libertador. Moisés diz assim: mas como? Eu matei um egípcio e enterrei na areia. E Deus diz assim: não olhe para você. Quando você ouvir a voz de Deus, olhe para quem falou, olhe para o Senhor, porque a sua aparente situação não tem nada a ver com a promessa. Deus chega para José e diz assim: José, você vai ser o governador do Egito. Ele estava lá na casa de Potifar, ele estava numa prisão. Não olhe para a sua situação atual. Quando Deus fala com você, Ele fala projetando o seu futuro. Jeremias é um profeta. Capítulo 1, ele começa alertando a nação de Israel sobre os perigos e sobre o pecado. A nação de Israel havia naquele momento se desviado. A nação de Israel tinha deixado os caminhos do Senhor. A nação de Israel estava perdida, mas Jeremias é um homem de Deus, e todo homem de Deus, ele vai exortar o caminho certo. Quer saber se a pessoa é homem de Deus de verdade? É uma pessoa que vai te dizer quando você estiver no erro. Homem de Deus não fica passando a mão na cabeça de ninguém. Homem de Deus não fica aqui falando: não, está tudo bem. Não, homem de Deus, profeta de Deus, ele vai confrontar você. Jeremias sobe na praça e Jeremias começa a pregar dizendo: vocês precisam de voltar para o Senhor, vocês precisam de se converter, vocês precisam de voltar ao Deus que vocês abandonaram. Jeremias é um homem de Deus. Jeremias não tem medo, Jeremias fala a verdade, porém o povo endurece o coração. Quem está entendendo? Diga amém. Do capítulo 2, onde Deus fala assim para ele: o meu povo cometeu 2 erros. A mim, o Senhor, abandonou,
e cavaram para si cisternas rotas que não têm águas. Jeremias então começa a tentar pregar. Jeremias prega, mas o povo não ouve. Jeremias fala, mas o povo não dá atenção. Jeremias, eu imagino Jeremias nas praças. Olha aqui, ó. Jeremias gritava na praça dizendo: ei gente, convertam-se ao Senhor. Mas ninguém dava ouvido. Um dia Jeremias estava em um certo lugar. Deus chega e fala assim para ele: Jeremias, faça o seguinte, agora você vai em um lugar. Jeremias fala: aonde, Senhor? Deus fala assim: você vai descer à casa do oleiro. Jeremias, casa do oleiro? Deus diz: sim, vai lá na casa do oleiro, e quando você chegar lá, eu falarei contigo. Jeremias obedece, e Jeremias vai na olaria. Jeremias vai aonde? Na olaria. Eu imagino, olha para cá, ó. Eu imagino Jeremias chegando na olaria. Quando Jeremias chega na olaria, a Bíblia Sagrada diz, Jeremias capítulo 18, que o oleiro estava com o barro sobre as rodas, exatamente como está aqui. O oleiro estava trabalhando sobre as rodas. Jeremias olha, Jeremias começa a entender o que Deus queria falar com ele. Pensa numa palavra que eu fui muito ministrado. Você sabe quem foi o primeiro oleiro da Bíblia? Nenhuma profissão, pastor Ivo, nenhuma profissão, que vaso mais lindo, nenhuma profissão representa a Deus tão ou tanto quanto a do oleiro. Sério, pastor? Sim. E advogado? É muito bom, mas não representa tanto. E juiz? É muito bom, mas também não representa tanto. Qualquer outra profissão é linda, porém essa é especial, porque sabe quem foi o primeiro oleiro? Foi o Senhor. Tudo que Deus criou, aplauda Ele, aleluia. Tudo que Deus criou, Ele criou através da sua palavra. Deus disse: e haja, e houve, e haja céu, e houve, e haja terra, e haja separação, e haja animais, e haja plantas, e haja répteis, e haja isso, e haja aquilo. Mas quando Deus pensou em mim, mas quando Deus pensou em você, Ele disse: não, agora eu vou descer lá na terra, eu vou pegar o pó da terra, eu vou pegar o barro, e eu serei o primeiro oleiro, porque eu vou pegar o pó da terra, e eu vou formar algo que ninguém nunca viu. Esse algo não dá para ser formado apenas com a palavra, eu preciso colocar a mão. Deus foi o primeiro oleiro. Porém, sendo ministrado por essa palavra, fiz algumas pesquisas sobre como se faz um vaso. E o primeiro processo é, pastor Ivo, é o barro que escolhe o oleiro? Ou é o oleiro que escolhe o barro? Glória a Deus. Na verdade, o oleiro escolhe o barro. O barro, ele não pode falar para o oleiro: oleiro, eu quero ser um pote. Oleiro, eu quero ser uma moringa. Eu quero ser um vaso. O barro não tem essa permissão de pedir ao oleiro. Na verdade, o oleiro faz do barro o que ele quer fazer. Assim Deus faz com a nossa vida. Não é o barro que escolhe o oleiro, é o oleiro que sai da onde ele está e ele vai atrás do barro. Entenda o que Jesus chega para os discípulos e fala. Jesus chega assim: ei, não fostes vós que me escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Deus
Deus te escolheu, não foi você que chegou e disse, eu vou para a igreja. Não, meu querido, Ele olhou para você e Ele disse assim, foi eu que te escolhi, eu só te conduzi pelo caminho para que você chegasse até as minhas mãos, porque você não escolheu Deus, você não tem esse poder, é Ele que te escolheu, e isso me deixa alegre. Você pode aplaudir a Ele, aleluia, oh, aleluia. Mas vem comigo, pastor Ivo, onde é que eu encontro, onde eu posso encontrar barro? Onde eu encontro barro? O barro, ele é encontrado nas beiras dos rios, nos lodaçais. O barro é encontrado no fundo de um poço profundo, no meio dos barrancos. O barro, ele é encontrado na lama. O oleiro vai lá na lama. O oleiro vai nos barrancos. O oleiro vai no fundo do poço. Ai, meu Deus! O oleiro não tem vergonha de pisar na lama e tirar da lama aquele barro, onde muitos olham e dizem assim, está no lamaçal de pecado. É por isso que o salmista diz assim, Ele nos tirou de um lamaçal de pecados. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não se envergonhou de você quando você estava na lama. O oleiro não se envergonha de ir lá no fundo do poço. Talvez a sociedade olhe para nós e diga assim, mas agora está na lama, não tem mais jeito. Agora chegou no fundo do poço, não tem mais jeito. Mas o olhar de Deus é diferente do olhar da sociedade. Não importa o lugar onde você esteja, o oleiro te ama. E para muitos você pode estar em um barranco qualquer, para Ele não. Olha lá, olha lá, Ele está perdido, mas na minha mão Ele vai se tornar um vaso para a glória do meu nome. Talvez você chegou aqui dizendo assim, pastor, eu fiz o que não deveria. Pastor, eu andei por caminhos tortuosos. Pastor, e hoje eu estou no lamaçal. A minha vida hoje, pastor, é lama. E tem aqueles que dizem assim, pastor, eu tentei de tantas vezes, de tantas formas, fazer tantas coisas, mas hoje eu estou no fundo de um poço. Cheguei no fundo do poço, o meu casamento está no fundo do poço, minha vida financeira está no fundo do poço, as minhas emoções estão no fundo do poço, a minha fé está no fundo do poço. Mas o oleiro está olhando para você e dizendo assim, não importa o lugar que você esteja, não importa a situação que você se encontre, nas mãos dele, você ainda se tornará um vaso para a glória do nome do Senhor que fez os céus e fez a terra. Se você crê, glorifique a Ele nessa noite. Meu Deus, ai, como eu amo o oleiro. O oleiro, ele não pergunta para o barro, o que você está fazendo aí? Por que você está aí desse jeito? O oleiro simplesmente toca. Jesus, obrigado. Pastor Ivo, e o segundo passo, depois que ele encontra o barro, para onde é que ele leva esse barro que ele encontrou lá na lama, na beira de rio, no fundo do poço? Para onde é que ele leva? Pega o barro e leva para a casa do oleiro. Lá ele sofre o barro. Ele coloca a água. Próximo passo, o oleiro vai lá, pega você, traz para a olaria, é a igreja. Só que o barro vem duro,
o barro vem com imperfeições. E na olaria eles colocam em uma espécie de tanque que tem água, porque daí o barro precisa descansar e o barro precisa receber muita água para que ele amoleça e possa ser moldado. Pastor, não entendi, eu vou explicar. Você vem para a igreja com um coração duro, cheio de razões, cheio de coisas que você acha que é o correto. Aí o oleiro, quando você vem, ele começa a deitar a água da palavra no seu coração e começa a amolecer o seu coração, começa a falar com você. E é por isso que tem muita gente que entra na igreja dizendo: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, tem que ser do meu jeito. Você precisa de água, você precisa de água, você precisa de água, você precisa de água, e água tem de sobra, porque Jesus disse assim: aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de águas vivas. A palavra de Deus está no seu coração, Ele está amolecendo você, para que através da sua vida, Ele forme um vaso de ouro. Aí você vem para a igreja, Ele começa a falar com você. Eu recebo tantos testemunhos de casais que chegam na igreja brigados, com excesso de comunhão. Só que quando chega na igreja, o marido chega e não pede perdão, a esposa chega e não pede perdão. Vem os dois bicudinhos para a igreja, e eles sentam no banco, parece que não aconteceu nada, mas o oleiro conhece a espécie de barro. Aí a palavra de Deus começa a falar com o marido, e o marido diz assim: pois é, eu preciso ser mais paciente com a minha esposa. Aí a água começa a deitar no barro, e o barro começa a ficar mais mole, dizendo assim: eu preciso amar mais os meus filhos, eu preciso honrar mais as pessoas que estão ao meu lado. Eu quero te dizer uma coisa: tem barro que é duro, você sabe, né? Tem barro que precisa de água, que, meu Deus do céu, você conhece uns barros aí que já faz tempo que está na água e parece que não amolece, mas fica tranquilo que o oleiro sabe trabalhar muito bem, e ele sabe a hora certa de tirar da água e começar a moldar um novo. Mas o meu marido, ele é duro, fica tranquilo. A minha esposa, ela é muito dura, fica tranquilo. A água da palavra não é, pois, a minha palavra como um martelo que esmiuça a pedra. O Senhor diz assim: fique tranquilo, é a minha palavra que vai fazer o efeito, não é a sua argumentação, não é a argumentação do pastor, é a palavra que vai sendo deitada sobre a sua vida, e o seu coração começa a amolecer. O pastor Ivo já até se antecipou. O terceiro passo, ele disse que o oleiro, ele tem que amassar. O terceiro passo, ele amassa. Ele tira as pedras e algumas bolhas de ar. Olha aqui, o que o oleiro faz? Primeira coisa, ele amassa. E essa é a hora mais difícil. É a hora que, se o barro pudesse falar, o barro diria assim: ei, tá bom. Essa é a hora que, se o barro pudesse falar, ele diria: já deu, estou pronto. Essa é a hora que, se o barro pudesse falar, ele diria assim: está doendo, parece que o Senhor nem liga para mim, parece que o Senhor não está nem aí por aquilo que eu estou passando. E o oleiro diz assim: esse precisa de ser amassado um pouquinho mais, ele precisa de ser amassado um pouquinho mais. E ele permite situações para nos amassar. Ele permite situações na área financeira, Ele permite situações na área conjugal, Ele permite situações na área até mesmo da saúde, das emoções, e Ele vai te amassando, e parece que você não vai aguentar, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Fique tranquilo, você está nas mãos do Senhor, Ele sabe muito bem o seu limite, Ele sabe até onde você consegue suportar. O oleiro é especialista em amassar o barro. Próxima coisa que ele faz, terceiro passo, ele tira algumas pedrinhas. Pastor Ivo, por que é que tem que tirar as pedras?
Por que que tem que tirar as pedrinhas do barro? Por quê? Deus, ele é perfeito. Ele tira as pedras porque senão elas explodiriam no momento da decisão, quando o vaso está para ser queimado. Deus tira as impurezas na hora que o oleiro está moldando o vaso. Ele sempre encontra alguma pedra, alguns dejetos que ficam dentro da argila, e ele começa a tirar, porque senão o vaso explode, o vaso vai para o fogo. Se ele não tirar, estourar as bolhas de ar do vaso, o vaso vai explodir. Aí você vem para a igreja, é as pedrinhas, porque ninguém tropeça em montanha. Aí Deus começa a tirar as pedrinhas. Se o barro pudesse falar, o barro diria assim: tá bom, eu estou pronto. Só que o oleiro vai devagar, tirando as pedrinhas. Sabe aquelas pedrinhas? Eu nasci assim, o barro poderia dizer. Não, eu sou assim. E o oleiro diz assim: se você não tirar essas pedrinhas, lá na frente, quando você passar pelo fogo, você vai explodir. Meu Deus do céu. E tem muita gente que não gosta que as pedras sejam retiradas. Tem muita gente que não gosta. Aí você vem para a igreja, a gente começa a tirar a pedrinha da mentira. Tem que tirar a pedrinha da mentira, porque senão lá na frente o vaso vai estourar. Aí tem que tirar, sabe aquela pedrinha do pecadinho, sabe? Tem que tirar. E o vaso, ele não pode ir para a fornalha se tiver essas pedrinhas, porque senão ele vai explodir. Você conhece muitas pessoas que na hora da prova não aguentam? Então sabe o que Deus está fazendo com você aqui? Deus está tirando as pedrinhas da mágoa, as pedrinhas da falta de perdão, as pedrinhas do rancor, as pedrinhas do ódio. Ele vai tirando essas pedrinhas. E talvez se o barro pudesse falar, o barro diria assim: não, oleiro, eu estou pronto. Só que o oleiro, primeiro ele amassa, depois ele tira as pedras, e por último ele tira as bolhas de ar. Ai meu Deus do céu, agora está ficando bom. Ele tira o que? As bolhas de... Eu fui fazer umas pesquisas e eu visitei algumas olarias essa semana. Eu falei: Deus, o que tem a ver o ar com o vaso? E eu comecei a... O que tem a ver o ar? Olha para cá. O que tem a ver o ar? O que tem a ver o ar? E Deus me disse assim: meu filho, quanto mais ar o vaso tiver, ou o barro tiver, mais difícil fica na mão do oleiro. E tem muita gente que chega dentro da igreja e diz assim: pastor, você não sabe aonde eu estudei. Pastor, eu fiz faculdade em Harvard. Pastor, eu sou PhD. Pastor, eu sou bacharel. Pastor, eu entendo de hermenêutica. Pastor, eu entendo de exegese. Pastor, o senhor não conhece o poder do meu talão de cheque. Pastor, o meu nome na praça. Pastor, o meu nome, o nome da minha família. E Deus olha e diz assim: ei, você precisa tirar esse ar que está aí dentro de arrogância. Você precisa tirar esse ar. Lá fora você pode ter nome, aqui dentro todo mundo é barro na mão do oleiro. É barro. Mas eu sou capitão, é capitão lá fora, aqui dentro é barro, igualzinho. Mas eu sou o cara, e você não conhece, eu não te conheço, também não quero nem te conhecer. Eu quero saber que eu, como você, nós somos apenas um barro. E se o oleiro diz que tem que esvaziar, é melhor você abaixar a bola e reconhecer que a Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade, a Ele a exaltação, a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Olha aqui, olha uma pessoa cheia, olha uma pessoa vazia. Deus só cria a partir do nada. Por isso, enquanto o homem não se reduzir a nada, Deus não pode fazer nada com ele. Então é melhor você chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, tem algumas bolhas de ar dentro de mim.
Às vezes lá na minha empresa, eu acho que eu sou o cara. Eu fecho o contrato, eu vendo melhor do que todo mundo. Eu quero te dizer uma coisa: sem Deus nós não somos nada. Enquanto você não se reduzir a nada, o oleiro não vai fazer nada com você, ele vai te amassar, ele vai te amassar. E tem muita gente que passa um tempo nesse processo até perder as bolhas de ar. Esses dias um rapaz chegou para mim e disse: eu fui para América, eu fui estudar, o meu seminário foi lá no University. Eu disse: uau, e você foi estudar para quê? Eu fui estudar para ser pastor. Eu disse: não, meu filho, é muito bom adquirir o conhecimento, mas para você ser pastor, você tem que murchar, você tem que esvaziar de todo o seu conhecimento. Deus pega um homem chamado Paulo, fariseu dos fariseus, segundo os costumes da época, o melhor, irrepreensível na lei. Aí Deus pega ele, faz ele cair do cavalo, leva ele para ficar sozinho, deixa ele cego, vai amassando. Aí o apóstolo Paulo não aguenta e diz assim: Deus, tudo aquele conhecimento que eu tinha, hoje eu tenho como refúgio, eu tenho como nada, por causa do conhecimento da excelência do Senhor Jesus. Ai meu Deus, vamos lá, senão a gente não termina. Quarto passo. Ai meu Deus, obrigado Jesus. O quarto passo é o seguinte: o barro, ele não pode ser formado se ele não estiver no centro. É isso. O que acontece se o barro não estiver no centro? O que acontece, pastor Ivo? Bom, o oleiro, quando coloca o barro aqui, ele está fora do centro e está descentrado, cheio de variações. O oleiro tem que colocar as mãos e trazer o barro para o eixo da roda, para o eixo central, senão o vaso não consegue sair perfeito. Então, o oleiro, ele não consegue, não que ele não consegue, ele tem que trabalhar, porque o oleiro consegue tudo, mas ele tem que trazer o barro para o centro, porque senão o vaso vai ficar torto, ele vai ficar com defeito. E quanto mais tempo demorar fora do centro, mais demora para o vaso ficar pronto. Ah, meu Deus, quanto mais tempo você passar fora do centro da vontade de Deus, mais vai demorar o processo de Deus na sua vida. É por isso que todo cristão deve anelar pelo centro da vontade de Deus. É o lugar que eu amo estar e eu quero estar todos os dias da minha vida. É o lugar que você deseja estar. Senhor, eu não quero estar nos lugares mais famosos, mais luxuosos. O lugar que o cristão deve almejar estar é no centro da vontade de Deus. É ali que Deus começa a trabalhar. E quanto mais tempo você estiver longe, mais demora o processo. O oleiro traz o barro para o centro e ali ele começa a trabalhar. Meu Deus, olha o quinto passo, nós vamos encerrar. Obrigado, Espírito Santo. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. O quinto passo é o mais difícil, porque o quinto passo, o oleiro precisa, antes de formar um vaso, ele precisa colocar a mão dentro do vaso. Porque quem olha um vaso somente pelo lado de fora, acha bonito, mas não sabe que o oleiro, ele se preocupa com o interior do vaso. E se o interior do vaso não estiver bem reforçado, o vaso também explode na hora que for para a fornalha. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você vem para a igreja, o oleiro pega você, ele vai permitir te amassar, tirar as bolhas de ar, tirar as pedras, ele vai colocar você no centro, mas aí começa um processo, ele vai começar a trabalhar no seu interior. A religião olha o homem por fora,
A religião diz que se o homem por fora estiver bem vestido, paz do Senhor. A religião olha a mulher por fora e diz que se a mulher não cortar o cabelo, está tudo bem. A religião olha o vaso pelo lado de fora, mas o oleiro coloca a mão dentro do vaso e ele começa a moldar o interior do vaso, para que esse vaso seja um vaso de honra. O oleiro cuida do interior. Deixa eu te dizer uma coisa, é nesse momento que muita gente não gosta, que ele vai tratando o seu caráter, ele vai falando das impurezas do seu coração, ele vai tratando de algumas coisas que estão no seu interior, ele coloca a mão lá dentro do vaso e ele começa a moldar. Meu Deus, olha isso. E é nesse momento que muitos não gostam, dizendo só por fora tá bom, só por fora já tá bom, todo mundo vai olhar só por fora. Olha aqui para mim, oh meu Deus, olha aqui, Davi estava lá no campo quietinho cuidando de ovelhas. O Samuel, o profeta, vai ungir o rei, chega na casa do pai dele e começa a chamar Eliabe, Abinadab, começa a chamar os irmãos. De repente o profeta olha o irmão de Davi e diz assim: esse é grande, esse é alto, esse vai ser o próximo rei de Israel. E o profeta está empolgado. Quando o profeta vai colocar a mão, Deus grita lá do céu dizendo: Samuel! Samuel olha e diz: oi, Senhor. Deus diz: não atentes para a aparência dele, porque eu, o Senhor, não olho como os homens olham, eu não vejo como os homens veem. O homem vê o exterior, mas eu, o Senhor, vejo o interior do vaso. Aleluia! Deixa ele trabalhar no seu interior. E o sexto passo, ai meu Deus, obrigado. O sexto passo para a gente finalizar: o vaso fica pronto. Na verdade, mais ou menos pronto, porque o vaso não está pronto, porque ele precisa do último estágio. Qual é, pastor Ivo? O último estágio, após escolher o barro, trazer para a olaria, amassar, tirar as pedras, as imperfeições, tirar todo o ar, colocar no centro, colocar a mão lá dentro. E agora, como esses dois vasos que estão ali, qual é o próximo passo para que esse vaso esteja pronto? O vaso, assim como nossa vida, o vaso tem que passar pelo fogo. Só que esse fogo é um fogo forte. 1000 graus de temperatura é muito fogo. E muitas vezes o vaso não consegue sair inteiro de dentro desse forno. Muitas vezes ele entorta, o barro não resiste. Outras vezes ele racha, outras vezes ele explode. Só sai de dentro do forno aqueles vasos que foram aprovados pelo fogo. Assim é a nossa vida. Quando a gente resiste às tempestades e passa pelo fogo, o fogo de Deus. E aí Deus faz de você um vaso novo. E Deus estava ministrando no meu coração, dizendo: meu filho, muitos já estão finalizando o processo, estão passando pelo fogo da provação. A fornalha vem sempre para provar. E talvez você está vivendo exatamente este momento na sua vida, o momento da fornalha, o último teste antes de Deus pegar você e formar você de fato um vaso para a honra. Último teste, a prova de fogo. Pastor Ivo, oleiro profissional, a vida inteira trabalhando com isso, ele me disse assim: é nesse estágio que a maioria dos vasos se racham, é nesse estágio que a maioria dos vasos explodem, é nesse estágio que a maioria dos vasos não conseguem sobreviver e quebram. Eu tenho uma palavra de Deus para você: você não pode desistir agora.
O oleiro sabe a temperatura que você é capaz de chegar. E eu profetizo sobre a sua vida: essa situação que você está vivendo não é para te matar, não é para te quebrar, não é para fazer você rachar, não é para te destruir, muito menos para você explodir. É essa situação que você está enfrentando, é para quando você sair, o oleiro pegar você e dizer: era lama, era nada, mas nas minhas mãos se tornou um vaso. Aleluia. A pergunta de Deus para nós. Obrigado, Espírito Santo. A segunda forma interpretativa deste fogo é o fogo do Espírito Santo. Pedro era um barro, andou com Jesus, e um barro duro, falava palavrão. Pedro praguejou, diz a Bíblia. Pedro era um barro duro, andou com Jesus durante 3 anos e meio aproximadamente. Só que Pedro não foi um vaso de honra até passar pelo fogo. Que fogo? Pedro pensava que estava pronto. Aí Jesus disse assim: Pedro, faça o seguinte: você e os demais discípulos aguardem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. E depois que ele teve uma experiência com o Espírito Santo, ele saiu dali para ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Somente um cristão que tem uma experiência com o Espírito Santo será um vaso para a honra. Não adianta você fazer cursos e cursos e cursos. É o Espírito de Deus, é o fogo do Espírito Santo que vai preparar você para aquilo que Ele tem. Eu fiz algo aqui, talvez você não entendeu. Olha aqui, eu vou encerrar. Eu peguei essa estrutura e eu tentei colocar dentro de um vaso, mas o vaso era muito pequeno. Eu peguei isso aqui, que é aquilo que Deus tem para nós, representando a vida abundante que o Senhor tem preparado para mim e para você. Quem crê, diga amém. Eu peguei isso e eu tentei colocar dentro de um vaso, mas ele era muito pequeno e só havia uma solução: quebrar, para poder fazer outro. O vaso passou por um processo, foi quebrado, amassado, refeito. O oleiro colocou as mãos, meu Deus. Só que agora, essa mesma estrutura que não cabia em lugar nenhum, o vaso pega, forma um vaso, de acordo, para que tudo aquilo que você tem pedido para Deus, possa ficar na sua medida. E a pergunta que Deus fez para Jeremias, para a gente encerrar, é a pergunta dizendo: Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? Não poderei eu fazer de vocês como o oleiro fez também? Deus te trouxe aqui, você está ouvindo essa ministração, e talvez você está passando por algum desses processos, e Deus está dizendo assim para você: eu, Senhor, não posso fazer como fez o oleiro. Para que você receba tudo que Deus tem para você, Ele vai precisar quebrar algumas coisas, Ele vai precisar amassar, Ele vai precisar tirar as pedras. Mas eu quero te dizer uma coisa: vai valer a pena, porque aquilo que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para você é algo glorioso. Por isso não desista, por isso não desanime. O oleiro sabe o seu limite, o oleiro está trabalhando em você, porque vem coisas de Deus grandiosas que vai te abençoar. Se você crê, glorifique a Ele nessa noite.
Nós vamos encerrar, mas antes, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Gostaria que você fechasse os seus olhos.